Salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tranquilaço, na boa. Voltamos aí a quinta-feira. Esse episódio está sendo gravado no nosso horário. Agora vamos dizer também que é quase o horário normal, um pouquinho mais cedo, 15 para as 10 da noite. Estamos gravando aí terça-feira, dia 3 de agosto. É isso aí. Episódio 199, João. Estamos chegando aí numa marca histórica, 200 semanas. Não, 200, um pouquinho menos ou mais, não sei, agora eu me perdi nas contas. Mas enfim, quase 200 semanas, né? Tem 200 episódios, tem pelo menos 200 semanas aí de nós dois no ar, cara. Pessoas ouvindo a nossa voz aí por quase 4 anos. Mas é isso aí. Estamos caminhando. Eu não imaginei que chegaríamos tão longe, mas estamos caminhando e caminhando muito bem, cara. O que você tem para dizer aí nesse episódio 199? Pô, no Que 200. tá. A verdade é que esse podcast é uma satisfação, né? A gente faz por prazer, por hobby. Ainda não soubemos monetizar nem para garantir uma brincadeira isso aqui, né? É verdade. Cara, Mas então, estamos fazendo por hobby e a gente fica feliz com o feedback que a gente recebe. Enfim, que é bastante positivo nas redes sociais. Na verdade, minha única insatisfação foi que a gente estava com nota 5 no Spotify e agora a gente está com nota 4,9 porque algum desgraçado aí, ou alguma desgraçada, deu para a gente menos que 5 e baixou a nossa média lá. Mas enfim, 4,9 ainda é muito bom. E, enfim, se você gosta da gente, vou dar 5 estrelas. Se não gosta, dá também. Porra, ajuda a gente aí, na moral. Enfim. E a gente cresce nisso aí, né? Vocês recomendando, vocês, tipo, comentando nossas postagens nas redes sociais e tal. Se puderem mandar por WhatsApp. Nem todo mundo tem saco de ficar escutando sobre Israel 1 hora, 1 hora e 20. Mas quem tem, pelo menos a gente tem escutado um feedback positivo. Então é isso que alegra a gente, que deixa a gente feliz. Em geral, Marco, a gente está comentando isso agora. Toda vez que eu falo mal de alguma coisa de Israel de uma maneira mais assintosa, eu recebo mais elogio. Acho que o pessoal gosta de escutar a gente falando mal de Israel, mas, pô, tem muita coisa boa aqui também, pô. Tem coisas legais aqui também. Não quero só ficar falando coisa ruim, não. O negócio é que o momento não tá muito bom mesmo. É verdade. O momento está muito crítico, realmente. Você estava falando isso, me veio alguma coisa à cabeça que eu esqueci nesse momento que eu ia comentar também. Mas, enfim, caso volte à cabeça no final do episódio, eu encaixo nos nossos comentários finais. E vamos passar, então, para o nosso primeiro bloco, para tratarmos de questões relacionadas à sociedade israelense essa semana. É isso aí, gente. É uma notícia nesse bloco e uma notícia que realmente diz muito sobre o momento em que a gente está vivendo, sobre o governo em que a gente vive, e a questão é que o Ministério da Educação, na verdade, ele proibiu a entrada do Fórum de Famílias Enlutadas nas escolas do país. O que é o Fórum de Famílias Enlutadas? É um fórum binacional, um fórum israelense-palestino de famílias que são vítimas, né? Que são vítimas enlutadas desse conflito entre israelenses e palestinos, ou israelenses que tiveram familiares mortos, né, em atentados terroristas, e palestinos que tiveram também seus familiares mortos em operações do exército israelense na Cisjordânia, ou enfim, em conflitos de uma forma geral. As famílias se reúnem, as famílias conversam, as famílias tentam encontrar algo em comum no seu luto e buscar uma solução para o conflito. É essa a ideia do Fórum de Famílias Enlutadas binacional, inclusive, que é o fórum que faz o maior evento, né, no dia em memória, que geralmente em abril, maio, mais ou menos, né, uma semana antes do dia da independência de Israel, a gente tem o Yom HaZikaron, né, que é o dia que a gente é o dia em lembrança dos soldados mortos, né, soldados israelenses mortos e vítimas de terroristas. E sempre tem enfim, tem cerimônias pelo país inteiro. Em Tel Aviv, o Fórum de Famílias Enlutadas, ele organiza uma cerimônia que esse ano tinha mais de 15 mil pessoas. É a maior cerimônia do Yom HaZikaron, né, do Dia da Lembrança das Vítimas, que existe no país. Obviamente, a grande maioria que vai nessa manifestação, né, nessa cerimônia, são israelenses, né? São judeus israelenses, porque, afinal de contas, é em Tel Aviv que isso acontece. Alguns palestinos, né, o Fórum consegue aí trazer palestinos para dentro para cada linha verde, e aí, enfim, eles participam também da cerimônia, mas a grande maioria é de israelenses. E agora o Ministério da Educação proíbe a entrada desse fórum nas escolas para que eles possam também debater com as crianças a questão
não só do conflito, mas de como passar, ir para além do conflito e talvez, quem sabe, num futuro, resolver o conflito. E aí, João, sinais dos tempos, hein, cara? Pois é, e o Fórum de Famílias Enlutadas, de todas as organizações de direitos humanos e organizações pacifistas, né, que se englobam, que se encaixam, né, nessas características, nessas definições, é a mais simpática, e eu acho que é a mais pura e com um discurso mais honesto, otimista e eu vou dizer para você, cara, praticamente incriticável, né? O que eles fazem? Eles juntam famílias palestinas e israelenses que perderam entes queridos para poder para compartilhar a dor, okay? E uma mensagem pela paz, que a propaganda deles era: nós não queremos você aqui, em árabe e hebraico, né? Cada pessoa falando isso, e de repente no final eles botam o fórum de famílias enlutadas: nós não queremos você aqui no nosso fórum, não nessa terra. Enfim, então é uma organização realmente de um trabalho muito legal. Eu já tive contato com eles algumas vezes, já levei eles para falarem em algumas organizações que eu trabalhei, como uma experiência de coexistência israelense-palestina, e a verdade é que é assustador que essa organização tenha sido proibida de entrar nas escolas, porque a mensagem deles é totalmente positiva. Okay? Agora, quais foram os argumentos do Ministério da Educação para proibir? Foram dois argumentos, basicamente. Primeiro, que um dos membros do fórum, há pouco tempo atrás, ele fez uma comparação entre um terrorista e um piloto que dispara um míssil. Ele diz que os dois, não tem muita diferença entre os israelenses, não era palestino, não. Por exemplo, ele disse que não tinha muita diferença entre os dois, porque, no final das contas, os dois acabam causando mortes de civis. E a outra coisa que incomodou, né, e que aí é um negócio que é surreal, é que o Fórum de Mishpahot Shkolot, né, o Fórum de Famílias Enlutadas, ele põe no mesmo patamar as mortes de palestinos e israelenses. E essa é uma organização que surgiu, na verdade, em resposta à organização Famílias Enlutadas. A única diferença é que eles colocaram um fórum antes, que é uma organização judaica, israelense, que fala que na verdade, que é só para parentes de vítimas de terrorismo palestino. Né? E eles fazem um lobby muito forte, eles são um grupo muito forte dentro da direita israelense. Por exemplo, eles foram contra a liberação do Gilad Shalit, né, do soldado que foi sequestrado pelo Hamas, fizeram um lobby muito forte, enfim, e seus membros estão aí na mídia bastante, e aí o fórum, ele simplesmente, ele, na verdade, se aproveitou da ideia e falou: vamos fazer um grupo que engloba também os palestinos, porque aí a gente pode falar do conflito dos dois lados e usar isso para um grupo de diálogo, porque assim a gente consegue mudar a situação social, né? Enfim, eles querem levar o lado deles para mobilizar a sociedade para uma coisa, a gente quer mobilizar para outra. E o fato deles compararem mortes de israelenses com mortes palestinas incomoda algumas pessoas, e o argumento do Ministério da Educação chega a ser bizarro, porque ele diz o seguinte: a gente não pode comparar mortes de famílias palestinas com mortes de soldados que deram a vida pelo Estado. Isso aqui, enfim, obviamente, para quem não mora em Israel, às vezes é difícil entender que o soldado aqui ele é tratado como o filho de cada um de nós, porque o filho de cada um de nós vai estar nessa vai estar no exército, né? Então, aqui, quando você fala de soldado morto, a comoção é igual de civil morto. Mas, enfim, no contexto legal, o soldado ele é uma arma de guerra, né? Por exemplo, o Hamas mata um soldado, esse evento ele não vai ser considerado terrorista por muitas organizações, por muitos critérios, porque o que foi atacado foi uma arma de guerra. Terrorismo é quando você ataca civis, né? Essa, enfim, das principais definições de terrorismo, que você ataca civis indiscriminadamente. Quando você ataca forças armadas, esse caso se caracteriza como guerrilha, que é diferente de terrorismo, e que existe uma legitimidade maior para guerrilha em algumas situações do que para terrorismo, obviamente que não. Terrorismo é crime, não sei se em todos os países do mundo, mas na comunidade internacional e em quase todos os países enfim, então, para ver o absurdo, né? Você pega uma organização que, segundo o Ministério da Educação, que fazendo um parênteses aqui, que é chefiado por um dos membros do Likud mais moderados, que é o Yoav Kish, para vocês verem, para o Ministério da Educação, você comparar a morte de um palestino à morte de um soldado é um absurdo, né? E aí eu acho que o argumento que eles usaram na nota oficial era considerar mortes enfim, famílias de terroristas mortos como enlutadas, mesmo entre famílias de soldados mortos. A família, ela é vítima de qualquer jeito. A família do bandido, a família do policial, a família do civil inocente, a família do terrorista, a família do soldado, a família está sofrendo, a família é enlutada de qualquer maneira. E você não ter um mínimo de sentimento pela perda da família é o que faz com que esse conflito ele se perpetue, porque você não tem nenhuma empatia, né?
e, enfim, e que ele piore, na verdade, não se perpetua, que ele piore, né? E o Ministério da Educação deu um péssimo exemplo do que não é educação, do que não é incentivar o diálogo, do que não é nada disso, enfim. E, obviamente, o Ministério que não está de acordo com a perspectiva do fórum não precisa necessariamente proibir, né? Enfim, você pode permitir que eles vão lá e ser aberto à diversidade de opiniões. E é por isso que a resposta do fórum foi que essa medida ela é mais um capítulo no golpe à democracia que está sendo tocado por esse governo, porque eles não querem permitir nem que os alunos escutem uma opinião contrária do governo, né? E isso está longe de ser democracia. Sério, mas eles não vão conseguir calar a gente fez centenas de atividades nas escolas no ano passado, e mesmo não podendo fazer nas escolas esse ano, eles não vão conseguir fazer com que a gente desapareça. A verdade é que eu gostaria que essa organização desaparecesse, mas por outros motivos, né? Não pelos motivos do Ministério da Educação. Mas, enfim, é notícia terrível, né? Notícia assustadora. Mas prefiro nem me alongar mais sobre isso, já falei demais sobre um assunto tão ruim. Eu acho que o central nisso tudo é desumanização. No momento em que você trata as famílias, né, de forma diferente, as vítimas de forma diferente também, porque o que as pessoas, e isso é uma coisa, enfim, eu acho que é um dos centros, né, da discussão do conflito, porque, enfim, não dá para dizer que o conflito tem um centro, né? Eu acho que são várias questões aí que são sempre colocadas, tipo, as pessoas se agarram a determinados argumentos para defender a sua posição, e uma delas é essa, que as pessoas são incapazes de entender que do lado direito do muro tem pessoas também que se consideram parte desse território e consideram quem vive aqui no lado esquerdo do muro como invasores, né? E aí a gente fica sempre nessa discussão que realmente cria dois lados que acabam não se escutando de nenhuma forma, né? Não querem se escutar de jeito nenhum, porque, enfim, você não um quer dizer ao outro que ele não pertence aqui. E o Fórum de Famílias Enlutadas, ele tenta justamente quebrar com isso. E o pessoal do governo não, quer reforçar essa ideia, né? De você não ter nenhuma empatia e você sempre desumaniza o outro lado. E a ocupação, ela desumaniza. Eu acho que é não só mais uma parte do golpe, mas mais uma parte da ocupação, né? E a ocupação, como ela é levada, como a ocupação ela influencia, ela é trazida também para a própria sociedade israelense, né? Porque é mais um episódio da ocupação, da desumanização. A gente comentou na semana passada do fechamento de postos artesanais de famílias palestinas, né? E se a gente quiser entrar aqui em questões de desumanização dos palestinos, a gente não sai daqui hoje, né? Porque, enfim, isso é o que a ocupação faz, né? Então é só mais um capítulo também da ocupação e de como essa desumanização é trazida para cá, né? Para dentro das escolas israelenses. E aí, assim, aquele movimento Shovrim Shtiká, né? Que é quebrando o silêncio, que é um movimento formado por ex-soldados, né? Porque, afinal de contas, quase todo mundo aqui, né? 90% até mais, enfim, da população jovem do país acaba servindo o exército, enfim, dos que podem, né, dos que servem, não estou falando, tirando os ortodoxos, né, vamos tirar essa galera aí, que eles não servem mesmo, então, muito pouco serve, então, assim, o pessoal que serve, né, 90% da galera vai em massa e acaba sendo um exército realmente do povo, então a gente, tipo, todos nós acabamos sendo, né, parte do exército, que os nossos filhos vão ter que ir e tudo mais, então o Shovrim Shtiká, esse Quebrando o Silêncio, era uma organização que trazia esses relatos dos ex-soldados sobre o serviço deles dentro dos territórios ocupados. Eles contavam, e eles contam até hoje, né, o que eles fizeram durante o serviço, todas as infrações aos direitos humanos, a perseguição aos palestinos, enfim, eles contam isso. E o objetivo deles é impedir que isso continue acontecendo. A questão da desumanização. Eles querem humanizar a relação com os palestinos. E eles também foram proibidos de entrar nas escolas. Eles também não podem entrar nas escolas. Como também a organização B'Tselem de Direitos Humanos, elas não podem entrar nas escolas. Então, no momento que a gente tem assim, uma série de organizações de direitos humanos que são proibidas de fazer um trabalho educacional, a gente tem um problema muito sério aí também. Muito sério, não é pequeno. Lembrando também que esse Fórum das Famílias Enlutadas, ele trabalha em conjunto e tem muitos membros que são do Fórum, que também fazem parte dessa organização, que se chama Combatentes pela Paz, Lochamim Lechalom, né, em hebraico, que são ex-soldados, né? Essa organização foi formada logo depois da Segunda Intifada por ex-combatentes israelenses e militantes palestinos que também, né, atuaram na Segunda Intifada. Eles falaram, bom, vamos parar, vamos largar as armas e tentar conversar. E desde então, esse fórum também, que muitas vezes os membros fazem parte desses dois movimentos,
eles tentam fazer encontros entre palestinos e israelenses, buscando um diálogo, a formação, a construção de um diálogo. E, obviamente, que possivelmente também não vão conseguir entrar nas escolas. Então, a gente tem um problema muito sério aí, né? Que é de como a ocupação ela também é trazida para dentro aqui de Israel, e toda essa política de desumanização que a gente vê lá, ela também faz parte, ela também acontece aqui, e não só isso. Agora que eu acho que é uma questão que me veio à cabeça agora e é central, né? Essas crianças que estão no colégio e que poderiam escutar essas organizações de direitos humanos, elas passam por uma educação que desumaniza, né, em relação à sociedade palestina, né? O que a gente vê aqui na sociedade israelense, a desumanização, a questão de nós contra eles é muito forte, né? O racismo aqui contra a população árabe, de uma forma geral, é muito grande. Isso eu já comentei aqui diversas vezes. Eu faço sempre aquela menção, né? A carne mais barata do mercado aqui não é a carne negra, é a carne árabe. Então é só mais um capítulo disso tudo que, enfim, mostra aí realmente os sinais dos tempos que estamos vivendo por aqui. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna essa semana. Bom, gente, comentamos aí na semana passada sobre a votação e aprovação, né, pelo governo da queda da cláusula da razoabilidade. Para quem quiser mais informações sobre o tema, comentamos aí no nosso último episódio. E essa semana foi divulgado que, apesar, né, do Netanyahu ter recebido informações dos órgãos de segurança sobre como a aprovação dessa lei influenciaria e, enfim, teria daria um baque aí, né, nas forças de segurança do Estado, ele simplesmente passou por cima disso, cagou e andou na cabeça da galera e aprovou a lei. E aí, cara, como é que fica a situação do Netanyahu depois que tornou-se público esse conhecimento dele? Olha, a verdade é que a gente já tinha comentado isso na semana passada, né? Que tinha essa suspeita, não essa suspeita, a gente sabia em fontes, em off, que tinham dito isso e aquilo, que o chefe das Forças Armadas tinha mandado para o Netanyahu uma carta de advertência sobre o que podia acontecer caso a lei fosse cancelada. No caso, ela foi, e a gente teve conhecimento de que essa carta é real, e até sobre o conteúdo dessa carta, embora ela não tenha sido publicada na íntegra, o conteúdo dessa carta foi dissecado aí por alguns jornalistas, mas não alterou absolutamente nada. A visão pública sobre Netanyahu, nada disso, não foi polêmica essa situação. Isso pode, no entanto, a médio prazo, ser mais uma ferramenta, mais um elemento que vai contribuir no julgamento do Netanyahu, né? Se ele, não no julgamento dele pelos casos de corrupção, mas no julgamento que a gente vai ver daqui a pouco sobre se ele é apto para estar nesse lugar agora, nesse momento, se não está usando o seu cargo público para poder se livrar da justiça, se não tem conflito de interesses, etc. Porque é um sujeito que simplesmente ignora uma carta do chefe das Forças Armadas. Quando eu digo ignorar, eu não estou dizendo que ele é obrigado a seguir a recomendação, até porque o chefe das Forças Armadas não dá uma recomendação, aprova a lei, não aprova a lei. Ele simplesmente comunicou ao primeiro-ministro os perigos para a segurança nacional que essa reforma tocada pelo governo pode causar. E a tarefa do primeiro-ministro é, no mínimo, convocar o Gabinete de Segurança Nacional. E ele não fez isso. Ele não fez o básico, né? Como o Yuli Edelstein, que é o presidente da Comissão de Relações Internacionais e Segurança, não convocou a comissão. Né? Por quê? Porque eles não fizeram isso. O Yuli Edelstein, porque ele ia ter que tornar público, porque a comissão ela não é fechada, né? É uma comissão parlamentar, ele tornaria público todas as ameaças que a gente está escutando agora, aos poucos, porque ele ia ter que convocar profissionais, ia ter que convocar membros da área da segurança, ia ter que tomar conhecimento desses relatórios, de parte deles pelo menos, né? E toda a população ia saber disso. Ia saber disso em primeira mão, em primeira pessoa, no caso, porque as pessoas vão, enfim, falar ao vivo, né? E por isso que eles não fizeram essa convocação. Então, hoje não alterou nada, porque quem é contra a reforma e quem já suspeita do Netanyahu ou tem certeza sobre o Netanyahu, enfim, não precisa de nada para reforçar essa posição. E quem apoia a reforma e acredita no Netanyahu, acha que isso aí é fake news, ou que o chefe das Forças Armadas enfim, é de esquerdista e está tentando prejudicar o governo de direita, e etc., que é ligado ao Benny Gantz, e blá, 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 porque enfim, os dois são generais, o Benny Gantz, no caso, foi general. Enfim, então não tem muito mais o que debater sobre isso no momento. A médio prazo, isso pode contribuir. Okay? Eu acho que numa situação razoável, uma situação normal, essa notícia ela seria de, enfim, chacoalhar com o país. Mas na situação atual, nada mais surpreende.
Pois é, em se tratando desse governo aí, realmente nada surpreende, mas enfim, é uma responsabilidade atrás da outra, né? Uma atrás da outra. Bom, já que estamos falando desse governo, vamos continuar falando, né, João? Já que nessa semana os membros do Likud resolveram mais uma vez atacar veementemente os membros enfim, a justiça de uma forma geral, né? Eles atacam o sistema judiciário como um todo, seja ele parte do sistema judiciário que trabalha do governo, como os conselheiros, né, do governo, o conselheiro do parlamento, enfim, cada órgão acaba tendo seu conselheiro, e até próprio mesmo a própria justiça, né, o Supremo Tribunal de Justiça, de uma forma geral, continuar atacando, no momento em que a gente vai ter agora uma série de liminares, né, petições, na verdade, para o Supremo Tribunal de Justiça em função de todo esse golpe judicial. O que eles fazem é continuar atacando o sistema judiciário. E aí, João, continuam a tática de deslegitimizar completamente o poder judiciário. Pois é, na verdade não foi só o judiciário, né? Mas a gente vai falar sobre a outra vítima desses ataques no próximo bloco só. Mas as principais vítimas do Likud essa semana, de membros do Likud, não só do Likud, né? De outros partidos da coalizão também, mas principalmente do Likud, foram a conselheira-geral do governo, a Galit Barab-Miara, e a Suprema Corte de Justiça, e não exatamente um nome específico, né? Em geral, eles atacam a presidente da Suprema Corte, que é Esther Hayut. Enfim, essa semana eles atacaram a Suprema Corte. E as duas, na verdade, pela mesma razão. Por quê? Porque a conselheira-geral da Knesset, perdão, da Knesset, a conselheira-geral do governo, ela deu um parecer de que a lei da vacância, sobre a qual a gente falou na semana passada, né, que é uma possibilidade de você declarar o cargo de primeiro-ministro vacante, caso ele se mostre, enfim, pessoa inapropriada para estar naquele lugar, né? O Likud, a coalizão, no caso, legislou, enfim, foi a primeira lei da reforma judicial, né? Foram duas que passaram. Essa foi a primeira, que nem estava na ordem lá do Yariv Levin, nem do Simcha Rothman, e isso mostra também uma das razões pelas quais ela foi a primeira que passou e passou às pressas. Né? Enfim, eles derrubaram essa lei, na verdade. Só é permitido considerar o cargo de primeiro-ministro vacante, ou seja, a justiça só pode considerar o cargo de primeiro-ministro vago, caso ele seja cometido por uma questão de saúde que o impossibilite de governar o país. Enfim, antes você tinha outras situações, obviamente que a justiça teria que debater e tomar essa decisão. E qual é a grande questão? É que a grande questão, isso foi discutido, e eu acho que eu vou até pular um pouquinho para o próximo ponto já, talvez. A grande questão é que o Likud derrubou essa lei, a coalizão derrubou essa lei, essa possibilidade de declarar o cargo vacante, no contexto em que a própria conselheira jurídica do governo proibiu o Netanyahu de se intrometer na discussão sobre a reforma judicial por conflito de interesses. Ela disse ao Netanyahu, primeiro-ministro Netanyahu, que é réu em 3 processos da justiça, não pode estar envolvido num processo de reforma judicial no país. Okay? E uma decisão, isso é importante dizer, segundo a lei em Israel, uma decisão da conselheira jurídica do governo, ela só pode ser barrada pela Suprema Corte. Ou seja, o governo é obrigado a seguir essa determinação e ele pode apelar à Suprema Corte para que eles derrubem a decisão da conselheira jurídica do governo. Até que a Suprema Corte se reúna para debater e, no caso, derrubar essa decisão, o governo é obrigado, por lei, a obedecer à determinação. É uma determinação legal. E aí o que aconteceu? O Netanyahu ele se esquivou, ficou um tempo, obviamente, a portas fechadas, você não sabe quanto ele está participando ou não, mas publicamente e aparentemente ele estava afastado disso. A situação começou a ficar bem problemática e o Likud derrubou a lei da vacância e o Netanyahu foi até a televisão no mesmo dia e falou: a partir de agora eu vou me meter, essa questão está superada, eu tô dentro disso, eu vou tocar isso porque eu sou primeiro-ministro e é o meu dever fazer isso. Né? Enfim, a gente pode discutir 1000 anos se é bom, se é ruim ele ter assumido a responsabilidade, porque é melhor ele do que o Yariv Levin, no caso, alguns vão dizer, outros vão dizer que não muda nada. O fato é que o que ele fez? Ele passou por cima da decisão judicial, porque legalmente a justiça não poderia considerar o cargo vacante, né, vago. Só que isso não quer dizer que ele não descumpriu com a lei, que ele não infringiu uma determinação legal. Né? O fato de não poderem derrubar o Netanyahu não quer dizer que eles não infringiram a determinação legal. E aí, na semana passada, né, no fim da semana passada, a mesma conselheira jurídica do governo, ela pediu para a Suprema Corte, ela deu um parecer, na verdade, de que essa mudança na lei
considerando essa lei não válida, né, inválida no caso, para casos que não sejam de saúde, ela não é legítima por se tratar de uma questão puramente pessoal, né? Que, enfim, nunca ninguém cogitou derrubar essa lei até que, de repente, o Netanyahu tinha um interesse pessoal nisso. Então, que a Suprema Corte deveria debater sobre isso. E aí ela foi atacada e chegaram a dizer que ela era a maior inimiga do Estado, maior do Hamas, o Hezbollah, se isso não é incitação, não sei o que é. Foi muito atacada por todo mundo. E aí a Suprema Corte hoje resolveu debater essa questão. Né? E a presidente da Suprema Corte, ela durante o debate, que tinha a procuradoria, tinha a defesa enfim, como se fosse advogado, como tem no Brasil a AGU, né, a Advocacia Geral da União, aqui tem um cargo mais ou menos parecido, um cargo paralelo, também estava presente, aí tinha enfim, uma Vaquera Mediná, que é o crítico geral do Estado, que é um cargo acho que tem aqui em Israel no mundo inteiro. Enfim, um monte de gente participou dessa discussão, e a Esther Hayut, a presidente da Suprema Corte, ela foi muito clara, e os outros dois juízes da Suprema Corte que estavam presentes, aparentemente também, estão desse lado, de que essa lei ela é pessoal e que ela não deveria ter sido votada, não deveria ter sido aprovada e que eles provavelmente vão derrubar essa decisão da Knesset. Agora, é uma lei, enfim, é uma lei pessoal, é a primeira lei pessoal que tem. Essa foi uma discussão que a gente viu hoje no Canal 12, no programa de notícias, entre o Guy Peleg, que é o jornalista da área da justiça no jornal, e o Amit Segal, que é o comentarista político do jornal. O Amit Segal defendendo que já tiveram várias outras decisões pessoais, né? Por exemplo, mudaram a lei para o Benny Gantz ser primeiro-ministro substituto, naquele governo de união que ele fez com Netanyahu. Mudaram várias leis para que várias pessoas fossem empossadas ministras. Isso não são leis pessoais? É claro que são. Só que aquelas leis foram leis feitas, segundo o Guy Peleg, que eu concordei com o argumento dele, foram leis feitas para a governabilidade, né? Ou seja, para que o governo pudesse funcionar. Então, eram leis pessoais com o objetivo de montar o governo, do governo poder ter alguma estabilidade e etc. E essa lei atual de derrubar a vacância não é uma lei para dar governabilidade. É uma lei para proteger uma pessoa de um caso que ele está respondendo na justiça. Né? Então aí tem uma diferença. O Amit Segal não concordou com esse argumento, enfim, era muito claro que ele não ia concordar. A discussão seguiu lá mais um pouquinho, mas eu, enfim, já ignorei o que estava acontecendo ali, porque a apresentação desse argumento era mais interessante. E o fato é que a Suprema Corte, aparentemente, ela vai seguir com essa posição e provavelmente vai derrubar a lei, ou essa decisão vai ser tomada, na verdade, na semana que vem, entre 7 membros da Suprema Corte. A discussão de hoje foi preliminar. Mas uma das possibilidades da Esther Hayut é a seguinte, olha só, essa lei ela não é exatamente uma lei pessoal, mas ela é uma lei que está servindo a interesses pessoais. Então, para que essa lei não seja usada como uma lei pessoal, ela vai passar a valer somente a partir da próxima Knesset. E aí, enfim, então essa é a decisão que ela sugeriu, e a Suprema Corte vai debater na semana que vem, e eu acho que provavelmente eles vão aceitar essa sugestão, né, essa interpretação jurídica da presidente da Suprema Corte. Mas, enfim, e aí o que aconteceu com a Suprema Corte? Também foi atacada. A Galit Distal Atvarian, ministra da Diplomacia Pública, disse que a Suprema Corte é inimiga da democracia. A Miri Regev disse que essa anulação ela é um verdadeiro golpe, e um membro do Partido Força Judaica, não sei que lá, Elial, esqueci o nome dele, algum insignificante, né, disse que caso a Suprema Corte vete essa lei, o governo não deveria seguir a determinação da Suprema Corte. Ou seja, desobediência legal, né? Basicamente, não cumprir a determinação da justiça é crime, né? Mas esse é o nível de apreço à democracia que a coalizão tem, né? Quando eles tomam decisões que não agradam, eles incitam com esse tipo, não é nenhuma crítica, não é dizer eu discordo da decisão da Suprema Corte, eu acho que eles se equivocaram, que é uma adesão errada. Enfim, também não é nem aquele ponto de dizer que eles estão associados à esquerda, que era o argumento, a incitação antiga. É dizer que eles são inimigos da democracia, que eles estão fazendo um golpe e orientar a desobediência. Né? Esse é o tipo de tratamento que os parlamentares do Likud estão dando à Suprema Corte. Enfim, e no mês de setembro, os 15 juízes da Suprema Corte, aqui já são 15, ou seja, a composição completa vai se juntar para debater sobre o cancelamento da cláusula da razoabilidade. E aí vai ser uma questão maior ainda, porque se eles anulam essa anulação, né, no caso a cláusula de razoabilidade ela foi anulada pelo governo, se eles cancelam essa mudança na lei básica, e eles hoje debateram sobre isso, se a Suprema Corte pode cancelar ou não uma lei básica, e o entendimento do juiz é que ele pode.
Enfim, se isso acontece, aí, enfim, os ataques que eles vão sofrer vão ser maiores ainda. Mas, enfim, isso ainda falta um mês e pouco, vamos deixar para. Pois é, a incitação realmente contra o sistema judiciário continua, né? Olhos nus, né? Todo mundo vê o tempo todo. Já é uma coisa de anos, né? Você lembra? Já teve, acho que foi o Dudi Salem, não foi? Que falou que ia passar com um trator em cima da sede do Beit Mishpat, né? Do Supremo Tribunal, enfim. Isso não é algo novo, né? Que a gente vê por aqui. Agora, o que realmente chamou a atenção é essa questão dos sistemas do Supremo bater de frente já com essa lei aí da vacância, porque a gente está realmente vendo um período muito tenso, né? Um período em que, enfim, a direita tenta deslegitimizar completamente o sistema judiciário, colocando inclusive como algo contra o que eles chamam aí de democracia, né? Querem uma democracia sem sistema judiciário, ou com um sistema judiciário que concorde com eles e faça o que eles queiram. Então, a gente vê esse processo acontecendo, essa crise toda, né? Até, enfim, levando aí uma possibilidade de aprovação de uma lei que tire qualquer possibilidade de crítica, né, do sistema judiciário, às leis que são aprovadas. Então, a gente tenta. Eu sempre pensei, bom, quais serão as guerras, as batalhas, né, no caso, que o sistema judiciário, que o Supremo Tribunal de Justiça vai optar por entrar. E me surpreendeu eles entrarem já nesse primeiro debate, né, da lei da vacância, porque o que eles estão dizendo é o seguinte: olha só, vocês estão querendo atacar princípios básicos da democracia israelense, né, ao longo aí desses 70 anos, 75 anos, e a gente não vai deixar nem vocês começarem a fazer isso. A gente vai bater de frente desde o início. Eu acho que isso é um ponto muito positivo, né? Porque, enfim, eles não vão tipo, escolher as batalhas e deixar a direita ganhar parte das batalhas, o Likud aprovar essas leis, e em outras eles vão seguir, enfim, bater de frente, porque essas leis que eles deixariam aprovar de toda forma enfraqueceriam o sistema judiciário. Então, acho que foi uma decisão muito boa. Foi muito bom assim poder ver que o sistema judiciário vai bater de frente. E, no caso, essa decisão aí de deixar a lei ser válida só a partir do próximo parlamento é mais ou menos dizer para o Netanyahu que, enfim, fica quietinho aí, o que você tem que falar, se a conselheira não deixar você falar, você não vai falar, né? E ele volta duas casas. E, no caso, a lei, enfim, para que ela não seja pessoal, como eles colocaram, ela ficaria só para o próximo mandato. Agora, mais uma coisa também que é interessante, né? Durante todos esses anos aí que o Netanyahu foi primeiro-ministro, a oposição, desde que ele foi indiciado, né, nesses processos que ele está sendo julgado agora, a oposição tinha uma lei na gaveta que era para impedir que uma pessoa que está sendo julgada, ela possa ser julgada em crimes, enfim, crimes comuns, né, crimes de corrupção, eles possam assumir como primeiro-ministro, né? Não é permitido, tanto é que o Netanyahu é o primeiro-ministro, e a oposição tinha uma lei que impediria isso, né? E a situação, o pessoal do Likud falava: não, é uma lei pessoal, olha só que absurdo, vocês estão perseguindo o Netanyahu, e agora, assim que eles entram, não tem problema nenhum em aprovar leis pessoais. Mais uma vez aí mostra momentos em que a gente vai vendo por aqui. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco para falar agora, na verdade, sobre setores aí da população ultra-ortodoxa que, na verdade, não estão nem um pouco satisfeitos com essa crise toda. Afinal de contas, o que realmente importa para eles é o dinheiro, né, que eles recebem aí para a manutenção de todas as suas escolas ultra-ortodoxas, né, que não ensinam, a grande maioria delas, a esmagadora maioria, não ensina as matérias comuns, como língua, né, o hebraico, no caso, ou inglês, ou matemática, história, enfim, ciências, nada disso é ensinado, mas eles querem o dinheiro para essas instituições e querem também uma lei que, enfim, livre os ultra-ortodoxos, os jovens ultra-ortodoxos do serviço militar. Mas até agora eles não conseguiram, enfim, estão conseguindo dinheiro, mas a lei que impede o serviço militar para os ultra-ortodoxos até agora não. E eles estão reclamando, hein, João? Que ameaças eles estão fazendo aí, hein, cara? Não, mas nem todo o dinheiro entrou, porque eles estão tentando uma isenção de impostos que não está, enfim, que não está rolando ainda. E esse é um dos grandes problemas, porque o Likud, não, o Netanyahu, no caso, tinha prometido para eles que essa lei ia ser aprovada, essa da isenção de impostos para famílias ortodoxas em tal e tal situação. Não lembro exatamente os detalhes da lei, mas o Netanyahu prometeu que ela ia ser aprovada antes mesmo da reforma. E a gente está entrando já está no segundo recesso do ano da Knesset e essa lei não foi colocada à votação.
E a população, isso é um artigo muito interessante no Haaretz hoje, bem longo, e outro mais direto e pragmático no N12, né, que é o site do canal 12 de televisão, falando sobre a situação dos ultra-ortodoxos com o governo, né? E o artigo do Haaretz era uma análise sobre a relação dos ortodoxos com a reforma e com o governo, mostrando que até a morte do Rabino Edelstein, que é um dos líderes da corrente lituana, ele estava segurando os ânimos, né? Cada vez que algum outro ortodoxo, algum parlamentar, gritava e se colocava muito ao lado da reforma, ele falava low profile, por favor, low profile, tipo, baixa a bola aí, baixa a cabeça, a gente tem que trabalhar aqui na surdina, né, se meter em questão polêmica é complicado. E ele morreu em abril, né? E de lá para cá ninguém segurou as pontas e alguns deputados ortodoxos acabaram se metendo demais na questão da reforma, falando demais. E o fato é que eles acabaram sendo identificados, enfim, já estavam muito identificados com Netanyahu por escolhas de seus líderes há pouco tempo, escolhas eleitoreiras, mais qualquer outra coisa, diga-se de passagem, mas acabou que eles também ficaram identificados com a reforma, né? E algumas manifestações foram feitas, por exemplo, em Bnei Brak, enfim, e eles a população ortodoxa começa a ser associada com a ausência de democracia, e aí, de repente, quando o Likud, né, membros do Likud começam a chamar os oficiais pilotos de desertores, porque não querem servir como voluntários, os olhos se voltam à população ultra-ortodoxa, porque, enfim, quem é que não serve ao exército de verdade, né? E quem é que está tentando, de qualquer maneira, ser isento da convocação para o serviço militar? E parece que esse é um caminho que não vai ter volta, as coisas não vão voltar a ser como eram antes. Porque mais dia, menos dia, vai ter aí um governo, enfim, de centro-esquerda, que vai ser formado sem os ortodoxos, e se o governo quer fazer uma reforma que permite ao governo fazer tudo, amanhã um outro governo pode ser eleito, e aí os ortodoxos vão entrar na mira, né? Porque justamente a reportagem do Haaretz se lembra bem, quem defendeu a população ultra-ortodoxa, né, por exemplo, de uma medida do Lieberman no governo passado, que queria retirar o subsídio para as creches públicas dos ultra-ortodoxos, foi justamente a Suprema Corte. E se não tivesse a Suprema Corte para defender essa população, eles também podem ficar à mercê de medidas antidemocráticas e prejudiciais enfim, às suas comunidades, né? E, ao mesmo tempo, eles não conseguiram emplacar ainda a lei do alistamento, porque eles sabem que é muito difícil escrever uma versão dessa lei que a Suprema Corte não vete, porque ela fere o princípio de igualdade, e eles precisam, dentro da reforma, a única lei que eles precisam que passe dentro da reforma é o parágrafo da superação que permite a Knesset passar por cima de decisões da Suprema Corte, que é o capítulo mais polêmico, mais que preocupa os Estados Unidos, que é uma maioria simples que possa passar por cima da Suprema Corte, enfim, é um atentado violento à democracia, né? E, enfim, então eles estão se ligando de que esse governo está colocando eles na mira, está expondo a população ultra-ortodoxa, está complicando a situação deles a médio e longo prazo, e não está dando nada para eles, além de um pouquinho de dinheiro ali e aqui, né, para as academias rabínicas. E, enfim, então eles parecem que a conversas a portas fechadas, né? Você sabe que o negócio é sério quando nenhum deles vem a público e a conversa é divulgada. A portas fechadas, eles estão dizendo que se as duas leis deles principais não passam logo no início do fim do recesso, né, que vai ser depois das festas, eles vão quebrar a coalizão, eles vão romper com a coalizão. Por que eles estão falando isso? Eles já têm que perder se a coalizão cai? Óbvio que eles têm que perder. Só que eles também não estão ganhando muito, de alguma maneira eles também estão perdendo. Agora, vale a pena? Vale a pena derrubar o governo? Se fosse só por isso, não. Mas é só assim que o Netanyahu atende às exigências, né? Ele fica enrolando, enrolando, enrolando. E, enfim, se você não ameaça quebrar o governo, você não ganha nada. Então, a lei que cancela a cláusula da razoabilidade, ela só passou porque o Ben-Gvir deu um ultimato para o governo, para a coalizão. Ou vocês passam essa lei assim que ela está, ou eu derrubo essa coalizão. Até o Levin tinha concordado em uma versão um pouco mais moderada. Hein? Foi o Ben-Gvir que ameaçou. E cada vez que alguém ameaça romper com a coalizão, o governo se borra todo, porque eles sabem que se tiver eleições daqui a pouquinho, não, enfim, eles não vão ganhar. Né? E, enfim, então os ortodoxos entenderam a moeda, os ortodoxos, a diferença dos outros partidos, eles não perdem cadeiras, né, nas próximas eleições. Eles perdem o lugar deles de destaque no governo, eles perdem os acordos de coalizão, eles perdem ministérios, mas o número de cadeiras eles não perdem. Né? Ninguém ali vai ficar desempregado, ninguém ali vai perder o trabalho. Entre os deputados dos partidos Chas e Judaísmo da Torá. Enfim, os outros vão perder. O Likud está perdendo cadeira, o cinismo religioso está caindo quase pela metade nas pesquisas. Então,
Então, eles são os únicos ali que, pelo menos isso, eles não perdem. E é uma ameaça que é um pouco mais consistente, né? Eu acho que essa ameaça deles, se o Netanyahu não cumpre com essa ameaça do jeito que eles estão exigindo, o governo vai cair? Não, eu acho muito pouco provável, né? Mas isso mostra um pouco o nível de desconfiança que tem, de insatisfação que tem dentro do governo e de tensão. Essa reforma colocou o governo inteiro em estado de tensão, de alerta total, né? E isso é um mau sinal para o governo. Ah, mas isso quer dizer que eles vão cair a curto prazo? Não, não quer dizer nada, mas quer dizer que a maneira que eles têm para governar, os caminhos que eles estão encontrando para governar estão cheios de percalços e eles não estão conseguindo fazer quase nada, né? Essa é o que a gente está recebendo desse governo. Ah, mas quase nada é ruim, mas o que eles estão fazendo já não é muito prejudicial? Sem dúvidas, sem dúvidas. Mas vocês também não tenham dúvidas que podia ser pior. Podia ser pior, e eu prefiro um governo ruim numa crise do que numa harmonia completa. E aí, quanto mais crise tiver, mais aumenta a chance dele cair. Pode ser um pouquinho, pode ser mínimo, mas é um grãozinho de areia ali que a gente põe, ou um pedregulho. Vamos ver como é que isso vai repercutir no futuro. Eu acho que essa crise aí com os ortodoxos ela tem várias, né, ela tem várias camadas, mas eu acho que uma questão que é muito, muito central aí é a seguinte, essa questão da... Bom, para começar, né, como você falou, a única lei dessa reforma que interessa realmente aos ortodoxos é a pior de todas elas, é a pior de todas elas, a que tira do sistema judiciário, né, a possibilidade de criticar, né, de fazer uma crítica ali e impedir que uma lei seja aprovada se uma lei entre em vigor caso ela entre em choque, né, com outras leis, leis básicas, no caso. Né? Então, eles querem a pior das leis, e agora, essa questão dessa identificação deles com a reforma, e não só com a reforma, com a direita de uma forma geral. Né? A gente já tem alguns anos que os ultra-ortodoxos eles fecham com o Likud, com o Netanyahu, mesmo antes das eleições. Eles já assinam ali um acordo pré-eleitoral de que a gente vai fazer o bloco da direita. Então, os partidos ultra-ortodoxos que durante boa parte, a maioria do período da história do Estado, eles eram tipo o MDB, né? Não era tipo, não importa, é o centrão. Não importa quem está no governo, eles estão juntos, porque o que importava para eles realmente era justamente a questão, o dinheiro para as suas instituições e leis ali temporárias, né, que impedissem que a grande maioria, a maioria esmagadora dos jovens ultra-ortodoxos fosse alistada ao exército. Isso é o que sempre importou a eles. Só que agora, com essa questão da reforma, a gente realmente está sentindo... E isso, enfim, toda essa questão, né, tanto esse investimento público no sistema educacional ortodoxo, de uma população que pouco dá para o país, né, já que boa parte dos homens ortodoxos também não trabalha, ou seja, não paga imposto, eles recebem bolsas do governo. Tem uma série de questões que envolvem a população ultra-ortodoxa que já fazia com que criasse muita antipatia, né, e muita resistência da população secular, tipo, por que eu mando meus filhos para o exército? Eles não. Por que eu tenho que hoje sustentar, e, enfim, eu tenho que trabalhar para sustentar a população ortodoxa, já que, enfim, a gente acaba pagando mais imposto do que eles, e o dinheiro, enfim, vai muito dinheiro para eles, né, por todas as questões, é porque é uma população também muito pobre, né, paupérrima na grande maioria. Então, a gente tem investimento do Estado também nessa população. E outras áreas, elas ficam descobertas também. Então, a gente tem um desequilíbrio muito grande que sempre levou uma resistência muito grande da população secular no país. E agora, com esse atrelamento dos ultra-ortodoxos à direita e esse atrelamento à votação do golpe judicial no momento, está fazendo com que realmente a gente vai chegar a um status quo diferente no próximo período aqui em Israel. Né? Um status quo onde possivelmente a população secular vai dizer: meus queridos ortodoxos, agora a história é outra, porque eu realmente não quero mais ter que... por que eu tenho que sustentar, vamos dizer assim, uma população que, no final das contas, está votando pelo fim da democracia? Né? Por que a gente tem que... Como é que vai se encaixar? Como é que vai ser esse balanço, né, dos diversos setores da sociedade israelense que não se conversam, que não se encaixam, que tem problemas muito grandes, né? Então, eu acho que essa é uma questão muito central nessa história toda. Os ortodoxos estão sentindo isso também. Eles estão receosos do que vai acontecer no futuro, passando ou não passando o golpe. Eles estão receosos do que vai acontecer no futuro, porque a população não está satisfeita com o que eles estão fazendo. Não só a população, talvez a população ortodoxa, mas a população secular, que é contra o golpe, não está satisfeita com o que eles estão fazendo. Então, esse status quo que a gente tem hoje, desde a criação do Estado de Israel,
eu acho que ele vai ser quebrado no período próximo, e isso é receio também para os ortodoxos. Eles não estão muito afim de pagar para ver, não, e por isso que eles estão tentando ameaçar o governo para tentar conseguir alguma coisa para eles, pelo menos, porque de todos os partidos envolvidos aí, realmente, eles é o que estão recebendo menos de todo o bolo que está sendo dividido. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões do conflito e política internacional essa semana. Bom, gente, vamos começar o bloco já e ouvindo o comentário do nosso camarada aí, colunista Henri Gausch. Manda aí. Olá, João. Olá, Marquinhos, amigos do lado esquerdo do muro, tudo bem? De acordo com a agência de notícias Tasnim, veículo jornalístico semioficial vinculado ao governo iraniano, o presidente do Irã, Ibrahim Raisi, convidou o presidente dos Emirados Árabes Unidos para uma visita ao país. Ainda não foi divulgada a data em que Mohammed bin Zayed Al Nahyan irá visitar o Irã. Em abril deste ano, algumas das principais monarquias do Golfo Pérsico retomaram as relações diplomáticas com o Irã por meio de um acordo que contou com a intermediação da China. Ao longo de 2023, o empoderamento iraniano ficou ainda mais evidente, já que a aliança com a China e a Rússia tem permitido a Teherã encontrar alternativas para escapar das sanções ocidentais. O convite ao presidente dos Emirados Árabes pode ser mais um passo da estratégia iraniana de evitar o fortalecimento das relações entre as monarquias sunitas do Golfo Pérsico e Israel. No alinhamento estratégico da região, os israelenses se aproximaram de países sunitas justamente em função do temor comum a esses atores quanto ao projeto hegemônico regional iraniano. No entanto, desde o anúncio da reaproximação entre as monarquias sunitas e Teherã, há dúvidas quanto ao posicionamento desses países e de um eventual plano de união com Israel na tentativa de conter as aspirações iranianas. Vivendo crise interna em função da reforma judicial, Israel espera poder fechar este ciclo de novos aliados regionais com a chamada normalização das relações com a Arábia Saudita, o que é muito mais complexo, uma vez que as demandas sauditas parecem ser incompatíveis com a atual coalizão israelense. Do ponto de vista regional, portanto, o impasse interno de Israel é uma espécie de oportunidade, uma vez que é improvável que a atual coalizão flexibilize questões que lhe são tão caras. O colunista do New York Times, Thomas Friedman, publicou que seria uma lista de exigências dos sauditas para estabelecer relações com Israel. A promessa oficial de Israel de nunca anexar a Cisjordânia, um pacto para não estabelecer novos assentamentos judaicos no território ou expandir os limites dos que já existem, um compromisso de não legalizar assentamentos ilegais e a renúncia definitiva sobre territórios habitados por palestinos na área C da Cisjordânia, controlada por Israel, como previsto nos acordos de Oslo assinados em 1993-94. Sob o ponto de vista saudita, o reino tem a expectativa de alcançar um grande pacote de proteção com os norte-americanos ao seu território, algo similar ao Tratado da OTAN, ou seja, os Estados Unidos deveriam partir em defesa da Arábia Saudita em caso de ataque ao país. Ao mesmo tempo, Riad espera obter autorização para desenvolver um programa nuclear civil, o que transformaria o país em mais uma potência atômica regional, ao lado do Irã, que nega o interesse militar do seu programa, e Israel, que jamais admitiu capacidade nuclear. No entanto, a janela para se obter algum acordo é relativamente curta, até o final deste ano. Isso porque, em 2024, há eleições presidenciais nos Estados Unidos e o presidente Joe Biden passará a se dedicar quase que integralmente à campanha. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, boa semana e excelente programa. Valeu, Henri, brigadão. E estamos aí te esperando na próxima semana, episódio 200. Mande seu áudio. Bom, nossa próxima notícia, João, um atentado em Ma'ale Adumim. É isso aí, o assentamento ali que fica no subúrbio, na região de Jerusalém, um dos primeiros assentamentos a serem criados. Na verdade, é uma cidade, né? Tem cerca de 70 mil habitantes, se eu não me engano. Enfim, muita gente vive em Ma'ale Adumim. É muito mais fácil você morar em Ma'ale Adumim do que
do que em determinados locais de Jerusalém, porque a questão do transporte Malé do Mim para o centro de Jerusalém, você demora 15, 20 minutos, e se você morar no sul de Jerusalém para ir para o centro, você vai demorar 40 minutos, 50 minutos. Enfim, é muito mais fácil você morar em Malé do Mim do que no centro de Jerusalém. E essa semana a gente teve um atentado ali, onde um palestino entrou, o palestino que tinha autorização para andar ali pela região território C, né, da Cisjordânia, ele entrou no assentamento e feriu 3 pessoas. João, não só o atentado, mas também mais críticas aí de membros do governo, só que dessa vez contra o alto escalão do sistema do exército do país, hein, cara? Pois é. Na verdade, Malé Adumim, está fazendo uma correção, Malé Adumim tem mais ou menos 40 mil pessoas. É a terceira maior cidade da Cisjordânia, que tem 70 mil, Modi'in Illit, e Beitar Illit tem em torno de 55 mil, que são justamente as duas cidades de população ultra-ortodoxa, né? Enfim, eu falo cidades porque elas têm status de município já, não é mais povoado nem nada disso. Mas, enfim, pois é, você já explicou de Malé Adumim. Enfim, eu não vi se alguém reivindicou, né, o atentado. A gente teve 3 feridos, um em estado mediano e 2 em estado leve. O terrorista foi abatido rapidamente, né? O Netanyahu parabenizou aí o combatente que neutralizou, né, que abateu o terrorista, que evitou mais mortes e mais ferimentos, etc. Mas, enfim, essa Malé Adumim, como é uma cidade, enfim, com uma população relativamente grande, para os territórios bastante grande, para Israel, com uma população respeitável, né? É pequeno aqui, tem menos de 10 milhões de pessoas, então uma cidade de 40, 42 mil pessoas é uma cidade, enfim, que não é pouca coisa, né? Para a região metropolitana de Jerusalém, ainda que esteja lá do outro lado do muro, do lado da linha verde. No caso, para Malé Adumim, você não cruza o muro, né? Não precisa passar por muro nenhum, você tem checkpoint ali, mas é um checkpoint muito sensível, muito moleza. Enfim, e aí circula muita gente por essa área, né? Até porque a Malé Adumim tem também alguns povoadozinhos ali perto, né? Tem Kfar Adumim, tem outros povoados pequenos ali perto, então tem uma quantidade de pessoas que moram ali. E Malé Adumim fica na continuação da estrada que liga Tel Aviv a Jerusalém. Na verdade, a estrada de Tel Aviv é o Mar Morto. Então, Malé Adumim está ali muito pertinho do Mar Morto, né? Da parte norte do Mar Morto. E também de Jericó, né? Você está aí a 10, 15 minutos do Mar Morto ali de Malé Adumim. Então, enfim, é um lugar que passa muita gente, é um lugar que as pessoas frequentam, carros realistas passam, o atentado assustou as pessoas, né? E aí, o que aconteceu foi que quando tem atentado numa cidade um pouco maior e num lugar central, as pessoas vão cobrar os responsáveis, supostamente, por isso, né? E eles elegeram como algoz do caso, né? Como responsável por isso, o chefe do Comando Central das Forças Armadas, né, cujo nome agora não me vem à cabeça. Um general, enfim, o Exército é dividido, tem o chefe do Comando Centro, chefe do Comando Norte, chefe do Comando Sul. Obviamente tem, enfim, são 19 generais, 3 deles estão destinados enfim, a cuidar dessas regiões, né? E ele é o chefe do Comando Central, e ele, quando foi explicar como é que isso aconteceu, ele disse, olha, esse é um sujeito que tinha permissão para entrar, para passar por ali, e a gente não tem muito o que fazer em relação a isso, né? É um trabalho mais de inteligência, porque a gente tem que garantir o direito de ir e vir da população palestina. E o que ele falou é tão básico, e não é exatamente verdade, tá? Porque a população palestina, para sair de uma cidade palestina e ir para outra, às vezes tem que passar por 3 checkpoints, né? O normal é passar por um, pelo menos. Então, se o sujeito sai da casa dele em Ramallah e vai visitar a tia dele, sei lá, em Belém, que fica a uma distância de meia hora, ele tem que passar ali por pelo menos um checkpoint, né? Enfim, então, o direito de ir e vir dos palestinos já não é uma coisa muito respeitada na ocupação. E o cara disse uma coisa muito básica. Os palestinos eles têm que ter o direito de ir e vir deles respeitado. E ele foi detonado por vários membros do governo, né, da coalizão, dizendo que ele se preocupa mais com o direito de ir e vir dos palestinos do que com a segurança dos israelenses, e que ele é um absurdo um sujeito desse nessa posição, e que a ordem de prioridade deles é um absurdo, e etc, etc. E ele tomou muita pancada essa semana. E aí, enfim, o chefe das Forças Armadas, né, o Herzi Halevi, foi em sua defesa, o ministro da Defesa foi em sua defesa, dizendo que esse tipo de comentário sobre um general, além de ser uma incitação totalmente desnecessária e violenta, enfraquece as Forças Armadas, tende a aumentar, inclusive, o número de pessoas que não vão querer servir. Enfim, por conta de um comentário que é óbvio, hein? Você tem que encontrar um jeito de garantir a segurança da população
sem restringir os direitos dos palestinos. Tipo, é muito óbvio isso. O caminho, para mim, é óbvio que passa também por um acordo de paz, mas se você não tem um acordo de paz, ainda, né? Enquanto você não tem, você também não pode simplesmente cercear os direitos de outra população. Okay? E você já cerceia, né? Eles querem que seja mais ainda. Enfim, então vou parar por aqui, ok? Mais um absurdo, né? Vocês veem que as pessoas que os membros do Likud e da coalizão, contra que eles direcionam os ataques, né? Contra generais das Forças Armadas, contra membros do Judiciário, né? São as instituições, enfim, clássicas do Estado enfim, que são respeitadas pela população desde a fundação do Estado, inclusive pela própria direita, que sempre defendeu a independência do Judiciário, sempre defendeu as Forças Armadas. E para essa direita atual em Israel, que não tem nenhum respeito pelas instituições, né? Enfim, tem um caráter autoritário e demagógico, eles vão para cima das instituições mesmo. Então, a democracia liberal aqui em Israel é inimiga da direita, né? E da direita, eu digo de uma maneira geral. É óbvio, não tem gente de direita que é liberal, quer fazer democracia? Tem. Mas, de uma maneira geral, a direita, e as pessoas se identificam como direita aqui em Israel, enfim, tem uma tendência autoritária, na verdade, demagógica, bastante preocupante. Bom, só vou ter que discordar dessa última análise aí que você fez, porque eu acho que isso, eu não sei, eu interpreto de como você está levando essa avaliação do que é a direita em cima do que o próprio Likud diz o que é direita e quem é Não, esquerda. eu disse, pelo menos o que eles consideram direita. Pois é, porque para mim direita, o que eles falam que a oposição é à esquerda é uma mentira, né? Porque o Yair Lapid não é de esquerda, o Avigdor Lieberman não é de esquerda, o Guidon Saar não é de esquerda, o Benny Gantz não é de esquerda, são no mínimo na melhor das... Bom, o Lapid e o Gantz a gente pode dizer que são liberais, né? Enfim, agora o resto é de direita mesmo. Eu não estou dizendo que liberal seja de esquerda, não, é de direita, mas são a direita liberal, né? Mas o resto é mais a direita, ainda menos liberal, mas ainda com uma determinada face, e o Lieberman, né? O que é o Lieberman? A gente já viu o Lieberman aí apresentar pena de morte para terrorista, enfim, altas leis anti-palestinas, ele queria fazer transferência populacional, com transferência de território, enfim, o cara com altas ideias extremamente complicadas aí, e hoje é considerado de esquerda, né? Então, assim, eu acho que o que a gente realmente tem hoje aqui em Israel é a extrema-direita, a extrema-direita no governo. A gente teve no Brasil, nos Estados Unidos, como tem na Hungria, na Polônia, enfim, a gente tem hoje a extrema-direita fascista aqui em Israel, e é isso, eles são contra todos esses elementos democráticos, né, da democracia liberal daqui, porque eles são fascistas, e é por isso que eles batem de frente aí com todo mundo que é contra a ideia deles, independente dos caras estarem servindo ao Estado, ao país, enfim. E aí batem de frente. Bom, é isso. Vamos então à nossa próxima notícia para a gente tratar aí da questão do acordo entre Israel e Arábia Saudita, já que, enfim, está caminhando a passos lentos e Israel agora está tentando colocar uma pressão na Arábia Saudita para que esse acordo saia. E aí, João, Israel tem força para colocar pressão em alguém, cara? Não, já parte do princípio que a Arábia Saudita está interessada nesse acordo. Okay? E a mensagem que eles mandaram foi a seguinte: olha, é melhor fazer um acordo agora, porque se os republicanos ganharem as eleições, esse acordo pode não sair. Porque tudo que os sauditas estão pedindo, o presidente dos Estados Unidos vai precisar de uma ajuda no Congresso. E é muito mais provável, esse é o argumento de Israel, né? Que para mim parece muito mais desespero que qualquer outra coisa, mas já chego lá. Enfim, o argumento israelense, né, o do governo atual de Israel, é de que é muito mais fácil o governo democrata conseguir o apoio de parlamentares republicanos para fazer um acordo como esse do que um governo republicano conseguir o apoio dos deputados e senadores democratas para fazer um acordo como esse que ajuda o regime saudita, né? Os parlamentares democratas, eles, na oposição, dificilmente votariam a favor de regras enfim, de benefícios para o regime saudita. Que faz sentido, faz. A gente não sabe quem vai ganhar as eleições nos Estados Unidos, ainda falta um pouco. Mas é uma pressão que o Netanyahu está fazendo, mas na verdade a mensagem dele é a seguinte: faz isso antes que tenha eleições em Israel, porque senão eu não vou colher os frutos disso. Ele está desesperado, ele precisa apresentar um feito desse governo dele. Então ele está jogando com esse tipo de argumento. Vai funcionar? Não acho que vai funcionar, não. É verdade, não tinha pensado nisso. Agora vamos correr com isso agora. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que tem muito a ver também com o próprio interesse do governo democrata em fazer isso, né? Eu acho que essa é a principal questão, porque seria um ponto positivo realmente para o governo Netanyahu apresentar aqui para dentro, né? Para o seu público interno. Olha só, fizemos aí o acordo de paz com a Arábia Saudita.
Então, isso tem a ver com, mais como eu falei, com o que os democratas querem, porque é um presente para ele. Eu acho que o Biden, nesse momento, não está muito afim de dar nenhum presente para o Netanyahu, não, né? Até porque ele está sendo indiciado aí por vários presentes que ele recebeu, e o Biden não deve estar querendo ter que vir a Israel para prestar seu depoimento em mais um caso ele dê presente para o Netanyahu. Brincadeira. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burrad. Manda aí, mestre. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está curtindo muito o verão, ao mesmo tempo que está muito apreensivo acompanhando as notícias da política. Copa Toto é o torneio inicial do futebol masculino israelense, até porque a liga começa só final de agosto. Tem 2 grupos e um deles liderança do Hapoel Jerusalém, no outro liderança do Maccabi Natânia. Tivemos um placar elástico também, Hapoel Petah Tikva 1, Hapoel Jerusalém 5. É um torneio considerado amistoso, um torneio interessante, mas um torneio para os times começarem a voltar à sua prática, encararem o calor, mas chegarem no topo do casco quando começar a liga em agosto. Comparando com o Brasil, seria o período dos estaduais antes de começar o Campeonato Brasileiro. Mas aqui não existem torneios regionais, pelo menos não na elite do futebol israelense. É todo mundo contra todo mundo. É isso aí, um grande abraço. Valeu, Nelson, obrigadão. E estamos aí na semana que vem, episódio especial 200. Mande seu áudio. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui? Podemos ficar por aqui. Bom, é isso. O que eu queria lembrar, que eu comentei lá no início do episódio, eu não lembrei, na verdade eu lembrei parcialmente, então não vou falar. Caso eu lembre na semana que vem, ele chega o comentário. João, a gente se fala então na semana que vem para gravar nosso episódio 200. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Valeu.